Logo na volta dos jogadores do Internacional para a segunda parte da preparação de pré-temporada, já teve jogador de saída, teve jogador pedindo desligamento e encerramento de contrato para sair do estádio Beira-Rio. Você sabe quais são os jogadores que saíram do Internacional? Você sabe quais jogadores que vieram como contratação do Inter? E tem um jogador aí que está envolvido em uma novela com um clube lá de São Paulo, Internacional, e um clube lá de São Paulo não estão se acertando para ter um empréstimo de um jogador que está no estádio Beira-Rio. Você sabe quem é? Tudo isso e muito mais aqui no canal Central do Futebol RS. Eu sou o repórter Matheus Fernando e toca a vinheta. Bom pessoal, eu peço para você curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais. E aqui nesse Som do Dia Internacional, já peço para você curtir, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, se inscrever no canal. Esse vídeo também vai estar lá na página no Facebook Central do Futebol RS. E já vou lá começando aí, pessoal, com uma bomba que aconteceu lá no Parque Gigante hoje, dia 2 de janeiro de 2023, na representação da segunda parte de preparação da pré-temporada, após o recesso de Natal e Ano Novo. E hoje, reapresentação dos jogadores do Internacional. Teve jogador pedindo rescisão de contrato e desligamento do clube. E eu estou falando de Kaique Rocha, o zagueiro Kaique Rocha, não é mais jogador do Internacional. O jogador e o staff que entende que não serão mais aproveitados, não tiveram muitas chances no Internacional com o técnico Mano Menezes, entendem que também nesse ano não terão muitas oportunidades. O zagueiro Kaique Rocha, que veio da Sampdoria da Itália, né, veio por empréstimo do Internacional, e o Inter tinha aí o direito de exercer o poder de compra, algo que giraria em torno de 700 mil euros, algo em torno do real de 3 milhões e 900 mil reais. E segundo o jogador e o staff, não teve nenhuma demonstração, nenhuma conversa entre a diretoria e o staff do jogador, sendo assim a representação dos atletas, né, para a segunda parte de preparação de pré-temporada. Kaique Rocha pede desligamento do Internacional e não é mais jogador do clube. Você sabe quem são os jogadores que saíram do Internacional? Agora com a última saída do Kaique Rocha, zagueiro, né? Inter que tem como zagueiro agora só Mercado, Vitão, Rodrigo Moledo e talvez aí o Mário Fernandes, que pode fazer esta função. Você sabe quais são os jogadores que deixaram o Internacional nesse finalzinho de ano? Vou trazer mais ou menos uma lista aqui para você. Começando com o Liseiro, né? Ele que veio por empréstimo de São Paulo no início da temporada passada. O Inter tinha um poder de direito aí e por onde exercer seu poder de compra não exerceu. E o jogador Liseiro, volante, mesmo com a lesão de Gabriel, foi aproveitado alguma vez. Teve uma atuação muito boa contra o Flamengo no Maracanã e também no estádio Beira-Rio, mas não teve muitas sequências de oportunidades do Inter com o técnico Mano Menezes e acabou voltando para São Paulo, mais precisamente no estádio Morumbi, se juntando com seus colegas para a pré-temporada lá no São Paulo. Outro jogador que deixou o Colorado foi o meia com a camisa 8, Edenilson, que foi vendido ao Atlético Mineiro por 5 milhões de reais. Depois de muitas novelas e muitas tentativas do Atlético Mineiro, o jogador foi vendido por 5 milhões de reais. O Inter que pediu algo em torno de 8, 9, 10 milhões de reais para vender o jogador para o Atlético, acabou cedendo por 5 milhões de reais. Ele que assina por 2 anos, até dezembro de 2024 com o Atlético, recebendo algo em torno que recebia aqui, 900 mil reais. Outro jogador que deixou o Internacional é o atacante Brian Romero, que logo na apresentação do jogador no Internacional, o Inter fez uma grande anúncio, fez um grande marketing em cima do jogador, mas a verdade é que aqui no Internacional não foi muito utilizado, não foi muito aproveitado, não teve destaque, marcando apenas 2 gols, um contra o Botafogo no estádio Newton Santos, que o Inter ganhou por 1-0 do Botafogo no segundo turno do Brasileirão, e também na goleada que o Inter fez na última rodada do Campeonato Brasileiro da temporada passada no estádio Beira-Rio. O Inter venceu por 3-0 e o Brian Romero, se não me engano, fez o último gol do
Internacional, ele que foi vendido ao Tijuana do México. Outro jogador que deixou o Internacional foi o Gustavo Maia, né? Foi para o Vasco, ele que começou no São Paulo, né? Teve bastante destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi para jogar na Europa lá no Barcelona B, foi para o Internacional, não teve muitos destaques, fez aquele golaço contra o Corinthians, né? No Brasileirão do ano passado, se não me engano, no segundo turno, no estádio Beira-Rio. Foi no estádio Beira-Rio, se não me engano, ou foi no primeiro turno? Bom, não vou me lembrar agora. Mas o fato é que ele não foi muito aproveitado pelo Inter e foi para o Vasco da Gama. Outro jogador que está muito próximo de sair a qualquer momento é o meio atacante Tyson, né? Ele que veio do Shakhtar Donetsk, passou muitos anos lá, fez sua primeira passagem no Internacional lá em meados de 2008 e 2019, depois foi vendido ao Shakhtar aí, ficou muitos anos lá, veio para o Internacional, não teve muitas oportunidades com o técnico Mano Menezes, depois de desenvolver algumas polêmicas, acabou indo para o banco de reserva, começou aí ter algumas poucas oportunidades, entrando em uma outra vez. A verdade é que hoje ele é reserva do Inter e o Colorado, pelas informações que se tem, que ia fazer um desligamento amigável, uma questão de contrato entre o jogador e o clube, mas o interesse do jogador e do staff é a continuidade até o fim do contrato, talvez prolongar. Ele que encerra o contrato com o Inter no dia 30 de abril de 2023, já podendo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, né, numa normativa da FIFA. Qualquer jogador que, faltando 6 meses para encerrar seu contrato, seu vínculo com o clube que ele atua, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, claro que depende de valores, contratação, de valores também, né? Enfim, mas o caso é que Tyson pode ser o próximo a deixar o Internacional. As vindas do Inter. Você sabe quem são as vindas do Inter? Você sabe quem são as vindas do Inter? Teve apenas um jogador que o Inter contratou, foi o zagueiro barra lateral direito e barra volante, Mário Fernandes, que começou aqui em Porto Alegre, né? Teve destaque aqui mais precisamente no Grêmio, nos tempos de que o Grêmio tinha o Olímpico, enfim, ele que foi convocado para a seleção brasileira em algumas oportunidades, foi mesmo convocado pelo mesmo técnico que treina ele hoje no estádio Beira-Rio, técnico Mano Menezes. Teve toda aquela polêmica, né? Que ele não quis não quis jogar pela seleção, fugiu da representação, mas agora, depois de muitos anos jogando na Rússia, no CSKA da Rússia, veio para o Internacional, e o negócio que a direção chama negócio de ocasião, veio barato. Ele estava parado, né? Vai já quase um ano que ele não jogava, queria dar um tempo do futebol, estava um ano parado, teve o nascimento da sua filha também, e veio para o Internacional praticamente de graça, assinando também por 2 anos com o Inter, até final de, por um ano até o final de 2023. Agora, outra apresentação que teve de contratação no Internacional foi mais uma troca de função, né? Uma função administrativa do clube, né? Estatutária. Eu estou falando de Felipe Becker, ele que será o vice-presidente do Internacional, e ele trabalha nas categorias de base sub-20 e agora será o vice-presidente de futebol do Inter, auxiliando o presidente Alessandro Barcelos e o executivo de futebol William Thomas nas questões administrativas do clube, né, internas do Internacional, algo de contratações, vendas, saídas, enfim, tudo com o vice-presidente de futebol Felipe Becker, que estava aí à frente de alguns comandos das categorias de base. O Inter que não tinha essa função no clube até a saída de Emílio Papaleuzinho. Desde dali o Inter não teve nenhuma figura naquela posição que o clube tem como estatuto obrigatório ter. Não tinha aquela pessoa fazendo aquele trabalho de gestão administrativa. Agora, com o Felipe Becker, o Colorado passa a ter já no início da temporada um vice-presidente de futebol. E a novela David, né? O atacante David, que está para ir para o São Paulo, parece que a negociação retrocedeu e andou para trás um pouquinho, pois já estava tudo alinhavado entre Inter e São Paulo, né? A ida do jogador para o Morumbi. O Internacional gastou 11 milhões de reais pela contratação do jogador, e agora não foi também outro que não foi muito aproveitado pelo técnico Mano Menezes, teve poucas oportunidades, e agora está aí uma possível ida para o São Paulo por empréstimo. São Paulo abraçando praticamente todo o salário, que gira em torno de
450 mil reais. Seria que o São Paulo seria disponível em pagar para o jogador, abraçar todo o salário que é o que ele ganha aqui no Inter, mas o Colorado quer uma compensação financeira, algo em torno de R$1 milhão para fazer o empréstimo do jogador, do atacante David, junto ao São Paulo. E as informações que rolam lá em São Paulo, que o São Paulo não quer fazer esse pagamento, essa compensação financeira ao Internacional, o que tudo indica que David deve permanecer mais um tempo aqui no estádio Beira-Rio. Fechou, pessoal? Tudo explicadinho? Eu espero que você curtir, compartilhar esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e vai lá na página central do Futebol RS, que terá muito conteúdo de futebol gaúcho, né? Tem o Gauchão começando, tem Recopa Gaúcha, muito mais aqui de futebol gaúcho. Até mais, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!